não de uma igreja que seja de programa, não uma igreja que seja para dar motivação, não de uma igreja que precisa de dar autoajuda, mas uma igreja que vive em Deus e Deus nela. Essa igreja vai fazer a diferença. Essa igreja vai ser a noiva do Cordeiro, que será arrebatada para as bodas na eternidade, juntamente com o Senhor. Então, ame a Deus de todo o seu coração. Você que está em casa, ame a Deus de todo o seu coração. Ame ao Senhor, ame a igreja, ame a obra de Deus. Se dedique e faça tudo aquilo que Ele tem desejado para a sua vida. Ontem eu conversava com um pastor no telefone, está enfermo, já teve várias perdas da sua vida, perdeu a sua filha uns anos atrás, com 18, 19 anos de idade, linda. Depois teve câncer na garganta, esteve aqui para nós orarmos até por ele um dia. Agora, recentemente, ano passado, descobriu nódulos, né, na cabeça, foi operado e está sofrendo, né, esse tempo. Mas ontem, sem poder até falar direito, mas ele dizendo, a minha fé, eu permaneço nela. E muita gente, porque não gostou de alguma coisinha, ou alguém falou uma coisa que não agradou, não vou mais para a igreja. Não quero mais pertencer a essa igreja. Então, queridos, se nós queremos ser a verdadeira igreja, vamos amar a Deus, amar o próximo e parar de mimimi. Em todo lugar da nossa vida nós podemos amar e honrar a Deus. Sem querer brincar, negócio de futebol, não quero brincar. Mas ontem, na entrevista do goleiro, né, do Palmeiras, não quero brincar de jogo aqui agora não, só estou falando, porque foi um lindo testemunho. O repórter perguntou, o que você tem para falar do jogo, né? E ele, eu quero glorificar a Deus, eu quero agradecer a Deus, porque se não fosse Deus, não estávamos aqui, se não fosse Deus, não venceríamos, se fosse Deus, e Deus tem que ser louvado, em toda a minha vida, Deus tem que ser louvado, porque Deus é maravilhoso, eu quero te louvar, Senhor, eu te amo, Senhor. Aí o repórter parou, aí fez novamente a pergunta, mas o que você tem que falar do jogo e da vitória e tal? Eu quero dizer que Deus é muito bom e eu quero agradecer a Deus, porque Deus nos deu essa vitória. E eu quero dizer que enfrentamos um adversário difícil, mas Deus é muito bom e eu quero agradecer a Deus, louvar a Deus, porque só Deus é digno de ser louvado e eu quero engrandecer o nome dEle. Mas um jogador de futebol pode fazer isso? Um trabalhador pode fazer isso no seu trabalho? Pode e deve. O testemunho da igreja, a vida da igreja precisa ser mais demonstrada ao mundo. Não vos conformeis com o sistema deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. Paulo escrevendo a igreja em Roma, no meio do domínio romano, do império romano, onde matavam os cristãos. E ele dizendo para a igreja, não vos conformeis. E nesses dias, nós também não podemos nos conformar. Se nós nos conformarmos, o diabo, o mundo, dominará as famílias, as vidas, como estratégia que ele tem, juntamente com os seus adeptos, para destruir aquilo que Deus criou, que é o homem, que é a igreja de Cristo, que é a família. Então vamos lutar, vamos nos levantar e ser a verdadeira igreja. Não fazer como, né, Samuel, o seu Manelzinho lá em Portugal. Um homem baixinho, parecia o Davizinho que morou aqui, que foi da igreja, Davizinho aqui da rua.
O seu Manel chegou um dia para mim, não, pastor, olha. Samuel imita bem, eu não sei imitar, mas, não, pastor, olha, eu quero dizer que eu trabalho há 20 anos naquela firma, hein? Olha, ninguém sabe que eu sou crente, hein? Eu não deixo que ninguém saiba que eu sou crente. Eu falei, seu Manuel, que é isso? Não. Então, que isso? Ao contrário, nós temos que ser conhecidos como o povo de Deus. Temos que ser conhecidos. Antigamente a gente era chamado dos Bíblias, porque todo mundo andava com a Bíblia na mão, para domingo de manhã, para que essa rua aqui, para lá e para cá. Eram os Bíblias. Então, crendo no novo de Deus, o novo só virá se a igreja se levantar e for a verdadeira igreja. Não a igreja de programa, não a igreja de entretenimento, mas a igreja que prima pela palavra de Deus e vive a palavra de Deus. Essa igreja vai fazer a diferença. Amém? Crendo no novo de Deus através da igreja de Cristo. Temos falado sobre esse tema e vamos continuar. Vamos orar agora pela Lívia, a filha do pastor Samuel, está passando mal, foi para o hospital com a Sabrina. Vamos orar e levantar um clamor. Pai, em nome de Jesus, oramos pela Lívia, pedindo, Senhor, que a tua mão de poder esteja intervindo naqueles pulmões, nas suas vias respiratórias. Ó Deus, em nome de Jesus, envia a tua palavra, envia os teus anjos, para que ela seja curada, em nome de Jesus, e volte para casa em paz e bênção. Amém. Crendo no novo de Deus através da igreja de Cristo. Paramos, falamos já vários assuntos que era a igreja caminhava na doutrina dos apóstolos, a Bíblia, falamos da Bíblia. Ela tinha comunhão, ela tinha oração. E o quarto ponto é que ela tinha temor a Deus. As coisas erradas estão acontecendo demasiadamente, algo assim muito desproporcional ao que acontece de certo e bom para o que acontece de errado. Tantas coisas, tanta maluquice, tanta invenção, como dizia, lá o invencionismo, e ficam criando modelos para a igreja. E o modelo para a igreja está aqui. A igreja dos Atos dos Apóstolos, as igrejas que Paulo escrevia as suas cartas. Por que criar mais modelos de igreja, se a Bíblia já dá os modelos? Paulo massacra a igreja de Colossos, igreja de Tessalônica, igreja de Roma, igreja de Antioquia. Tudo que a igreja ali mandando cartas, ensinando. Éfeso mandou cartas para ensinar o que a igreja tinha que ser e viver. Então, nós temos que viver a palavra, viver aquilo que a Bíblia diz. Me deram de novo isso aqui hoje, eu vou ver se eu consigo usar. Não é difícil não, é bem fácil, é só apertar aqui, mas é que a gente fica lendo, olhando, mas eu vou ver se eu consigo fazer aqui. Eu aponto para a câmera aí, para a mesa, não, para qualquer lugar, qualquer lugar, tá bom. Então é mais fácil ainda. Então, a Bíblia diz que na igreja tinha temor. Então, o temor, a Bíblia diz que é o quê? O princípio da sabedoria. Se a Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria, quem teme a Deus não é ter medo de Deus, mas quem teme a Deus vai ter o quê? Sabedoria. Sabedoria para obedecê-lo, sabedoria para viver segundo o seu propósito, sabedoria para fazer a sua vontade, sabedoria para não errar contra ele. Um filho sábio, ele não entristece o coração do pai. Um filho sábio não entristece o coração do seu Pai Celestial. Então a sabedoria traz bênção. A sabedoria traz firmeza.
Ó, não foi. Viu? Não foi. Eu liguei, gente. Hã? Ah, eu já fui para outro. O temor a Deus na igreja traz firmeza, fidelidade. Muita gente não é fiel porque não tem temor. Não tem firmeza porque não tem temor. Eu levo a vida de qualquer jeito. O cristianismo é... Não, o cristianismo é... Oh, pula para lá, dança para cá, grita para lá. Não! O cristianismo é um estilo de vida. É algo constante, genuíno, verdadeiro. Não é empolgação nem momento. Não é domingo. Cristianismo é todo dia. Por isso tem esses ensinamentos, né, dos 7 montes, 7 montanhas, que falam na educação, na cultura, na economia, vários setores da vida em que todos os homens e todas as mulheres podem se levantar, na política, em vários setores, se levantarem como homens e mulheres de Deus. Traz obediência, o temor a Deus obedece. Quem tem temor, obedece. Quem tem temor, obedece. E assim o novo de Deus pode se manifestar. Os sinais e prodígios eram comuns entre eles também. E a Bíblia diz que os sinais seguiriam aos que crescem. Amém? A Bíblia diz, os sinais seguiriam aos que creem. Agora foi. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo é prudência. Queridos, a palavra é muito rica, é muito linda a palavra. Vamos ler a palavra, porque a palavra enriquece a nossa vida, nosso conhecimento. Em todos os evangelhos, no tempo do ministério de Cristo aqui na terra, vemos muitos sinais e prodígios. Os apóstolos saíam e aí parava assim o camarada na porta do templo, esticando a mão, coxo de nascença ali, pedindo esmola, e eles paravam e olhavam e diziam, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E ele saiu saltando de alegria. Então os sinais e prodígios, presos nas cadeias, as cadeias se rompiam. Presos nas cadeias, louvando, e as cadeias se rompiam. Os sinais e prodígios acompanhavam no ministério de Cristo e depois com o ministério dos apóstolos e da igreja primitiva. Os sinais e prodígios acompanhavam lá Atos dos Apóstolos e em todo o avanço da igreja primitiva. Diz o texto, e sobreveio grande temor. Não. Avancei demais. Meu Deus. Aí. E sobreveio grande temor a toda a igreja. Novamente o texto diz, e sobreveio grande temor a toda a igreja, e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Que acontecimentos? Os milagres, os sinais, o que a igreja estava fazendo. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Queridos, se naquela época eles eram homens como nós e podiam fazer, hoje nós podemos fazer. Nós precisamos ter mais fé, ousadia, para fazer o que a Bíblia diz, impõe as mãos sobre os enfermos. Não somos nós que vamos fazer, é Deus, nós vamos apenas obedecer. Então a igreja tinha temor e fazia sinais e prodígios. E eu quero dizer a você que está aqui, você que está em casa,
Você que está incrédulo, eu não acho sempre ali, hoje eu estou meio, eu não consigo ler ali direito, então não é isso. Bom, você que está incrédulo e desanimado, saiba que através do temor a Deus, confiança e entrega total a Ele e aos seus princípios, os sinais e prodígios virão sobre a sua vida e através da sua vida também. Crê, diz a Bíblia, crê tão somente e verás a glória de Deus. A Bíblia diz, os sinais seguiriam aqueles que crescem. Se nós cremos, nós temos que crer que os sinais podem acompanhar as nossas vidas, o nosso ministério. Os sinais e prodígios, eles trazem impacto na vida das pessoas. Os milagres trazem impacto na vida das pessoas. A igreja tinha tudo em comum, é o outro ponto, e abençoavam uns aos outros com seus bens. Isso também era algo forte na vida da igreja primitiva, suprir a necessidade dos irmãos. Aí eu digo assim, não adianta entre aspas, né? Não é só a igreja ter sinais e prodígios, mas também tem outras partes da Bíblia e do modelo da igreja primitiva a serem cumpridos. E aqui é um deles. A igreja tinha tudo em comum, abençoavam uns aos outros com seus bens. Isso também era algo forte na vida da igreja primitiva, suprir a necessidade dos irmãos. Quando nós estamos fazendo o pouco que nós fazemos aqui na igreja de Honório, nós já nos sentimos felizes por isso. Você imagina se nós tivéssemos muito mais recursos, né, e fazer muito mais, mas temos feito um pouquinho, e é o recurso que os irmãos doam, é o recurso que os irmãos dizimam, ofertam, e às vezes algumas outras coisas por fora, campanhas. Agora vem o Nada Sem Deus, no início de dezembro, onde nós vamos ofertar algo especial para darmos o início ao Dream Center. Já começamos fazendo algumas coisas, já fizemos o esgoto, já fizemos o muro de contenção lá atrás, já limpamos o terreno, arrancamos as árvores, e agora já podemos, a planta está sendo feita para construir um prédio ali atrás. Glória a Deus. Um amém, né? 2, 3, é a fé. A fé. O que é fé, meu irmão? Fé é fé, meu irmão. Um brinca com o outro, né? O que é fé? Fé é fé, meu irmão. O cara não sabe explicar, né? Fé é fé. Fé, meu irmão. Tenha fé, meu irmão. E nós vamos construir. E vamos abençoar crianças carentes. Vamos abençoar crianças que as mães precisam trabalhar e poderão deixar aí um dia, quem sabe, né, uma creche, algo para poder deixar as crianças e os pais irem trabalhar. Quanta gente sofrendo, irmãos. Quanta gente sendo maltratado, sofrendo. E a igreja, ela pode não fazer tudo, mas pode fazer um pouquinho. E isso vai fazer a diferença. Então, isso acontecia na igreja primitiva. Eles vendiam e eles não tinham necessitado entre eles. E eu louvo a Deus porque entre nós, sempre que alguém precisa, nós estamos prontos a ajudar. Abençoar com alimento, abençoar às vezes pagando uma conta de luz, uma água ou um aluguel, alguma coisa. Nós sempre temos ajudado a muitas pessoas. Óbvio que nós não podemos fazer tudo que as pessoas querem, mas uma necessidade, né, básica e necessária para a família, nós temos suprido e ajudado um pouquinho. E quando alguém solicita mais, a gente ajuda. Então, no versículo 46, mostra que perseveravam juntos no templo, de casa em casa, grupos de crescimento. Você não pode ficar de fora. Você tem que estar vinculado,
Quando começou a pandemia, sabe o que aconteceu? Eu mandava mensagem para os pastores, ver se tem alguém do seu discipulado, da sua antiga célula, grupo de crescimento, ver se tem alguém que está precisando de alimento. E eles retornavam com nomes, os que nós já sabíamos, e outros que eles retornavam e nós mandávamos. Por que eles sabiam? Porque essa pessoa estava no grupo de crescimento. Essa pessoa estava no discipulado, vinculada. E por estar vinculada, nós tínhamos o contato. Quem era só frequentador e não estava vinculado, pode ter se perdido no meio do caminho e não foi ajudado. Então, é importante. E de casa em casa, ali comiam juntos, partiam o pão, faziam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Isso marca vidas, queridos. Isso acrescenta vidas à igreja. Isso cura feridas da alma. Isso aumenta a fé daqueles que estão abatidos, incrédulos, porque recebem o amor da igreja. Se você leva alguém para comer num grupo de crescimento, ele está com fome. Se você dá o de comer para ele, você vai, muitas vezes, curar uma ferida de abandono que ele teve. Você vai curar uma ferida de uma dor que ele teve quando passou fome e ninguém o socorreu, e ali alguém está socorrendo. E ele está marcado pela vida. E a igreja é para fazer a diferença, abençoando. Dividindo o pouco que tem ou muito que tem, dividindo com os necessitados. Portanto, precisamos aumentar isso na vida da igreja, sabendo que trará bênçãos sobre muitas vidas. Isso traz bênção, mas também sobre aqueles que assim desenvolvem essa prática de amor. A Bíblia não diz que é melhor dar do que receber? A Bíblia que diz. Se a Bíblia que diz, nós temos que crer que é melhor dar do que receber. Então, quando alguém dá algo, ela é mais abençoada do que quem está recebendo. E isso é que a igreja precisa crer. E dar mais, abrir mais a mão. John Wesley, o fundador do metodismo, ele dizia o seguinte: nós precisamos ganhar o mais que pudermos, economizar o mais que pudermos e dar mais que pudermos. E foi um grande homem de Deus, revolucionou a Inglaterra, que estava na bancarrota, que estava em falência, e através do avivamento e do início do metodismo, a Inglaterra saiu da bancarrota e se levantou como uma das nações mais ricas do mundo da época. E John Wesley e outros missionários espalharam o evangelho nessa graça, nessa palavra. Vamos dar mais que pudermos. A prática de ajudar abençoa quem está dando algo a alguém. Como é bom ver irmãos sendo supridos e abençoados uns pelos outros. É muito bom. Isso traz uma alegria, você poder. Irmãos, olha, desde novo, não é que eu estou velho, não, mas desde que eu comecei meu ministério aqui em Honório, com 20 e poucos anos de idade, eu cuidava disso. Eu ia a todas as casas, vilas, né, que a gente chama, é vila, né? É vila, né? É que eu estou com Portugal, era a ilha. É uma ilha, né, lá em Portugal. É vila, né? Umas vilas de casa. E eu ia nas casas, algumas barraquinhos, casas, famílias, eu ia levar, ia para o Mercadão, lá para o Macro, e o Sendão, lá em São João, voltava com o carro abarrotado, chegava aqui, fazia todas as bolsas, e eu mesmo que ia distribuir.
tinha problema, levar a roupa, cobertor, ajudar com aluguel, com conta de luz. Eu fazia tudo isso. Então, quantas vezes, quando você chegava, agora recentemente aqui também, quando eu liguei para o Zé Carlos levar umas compras para uma pessoa, e essa pessoa falou assim: como Deus é fiel. Eu estava sem nada aqui dentro da minha casa. E a pessoa fica feliz, mas nós também nos sentimos recompensados e felizes em poder dar, abençoar, ver o sorriso. Famílias que chegaram em algumas ocasiões aqui de outras compras, e a pessoa veio falar para alguém, não lembro quem, dizer assim: olha, quanto tempo meus filhos não comiam um biscoito, e as compras esse mês veio biscoito, e eles olharam aquele traquinas e pegaram aquilo e comeram com alegria no coração. Então a igreja se sente feliz de fazer isso. Não é nada forçado, não é nada, tem que dar comida para esses pobres. Talvez gente fale isso, não aqui. Eu digo assim, talvez outros que ganham dinheiro até do governo para fazer isso e fazem mal. Ainda roubam. E a igreja aqui faz com o recurso do povo para poder abençoar. Então é muito bom, traz alegria. Então a igreja primitiva era conhecida por isso. A igreja primitiva tinha essa fama. E a Bíblia diz que a verdadeira religião é cuidar da causa dos órfãos e das viúvas, Tiago 1:27. João, primeira carta, no capítulo 3:17 diz: ora, aquele que possuir recurso deste mundo, ouça, bem atenção, hein? Ora, aquele que possuir recurso deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Isso é muito forte. Como pode permanecer nele o amor de Deus? Não adianta dizer, vá em paz. E a pessoa diz, tá bom, eu vou em paz. Eu vou comer o quê? Uma pessoa aqui, nosso amigo aqui, uma vez, parou num lugar assim, no estacionamento, e o camarada tomou conta do carro e tal. Quando ele voltou, me dá um dinheiro aí. Tá? Deus te abençoe. Deus me abençoe nada. Eu quero dinheiro, porque se eu não tiver dinheiro, eu não como. Então as pessoas têm as suas necessidades. E aqueles que estão entre a igreja, no corpo, eles não podem passar fome. Nós precisamos suprir a todos. E todos, irmãos, terão, com certeza, entre nós, o que comer. Nunca vai faltar. Em nome de Jesus. Porque nós temos essa consciência e esse entendimento. Outro ponto. A igreja perseverava no louvor e adoração. Irmãos, a igreja perseverava no louvor e na adoração. Acho que o versículo aqui misturou, eu não vi mais. Com tudo isso, caía na simpatia de todo o povo, assim como o Senhor acrescentava as vidas que iam sendo salvas. Depois eu vou dar um puxão de orelha no Hudson. Eu errei ou ele errou? Mas está todo. Esse versículo era para estar antes, né? Com tudo isso, a igreja caía na simpatia do povo. Por quê? Porque fazia o bem e o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Apesar que é o versículo 47, é depois do 46. Também fala sobre o louvor e adoração. O louvor e adoração também é algo tremendo na vida da igreja. O louvor quebra cadeias. E a igreja primitiva tinha, diariamente, perseverava, tinha louvor, comiam de casa em casa,
reuniam-se e tudo com alegria e singeleza de coração. Mas o louvor e a adoração não faltava. Então, o louvor e a adoração, quando estão na vida da igreja, também traz as manifestações do poder de Deus, e o novo de Deus vem. Quando o louvor chega, ele quebra cadeias. O louvor liberta. O louvor faz com que o inimigo fique furioso. Está vendo? Já está no da frente, eu não sei o que está acontecendo. Hoje não está muito bom. Que o poder da igreja de Cristo tem através... Que poder a igreja de Cristo tem através do louvor e adoração? Que poder? O louvor liberta, quebra cadeias, aumenta a nossa fé, pois rompemos barreiras e os milagres vêm. O novo de Deus é liberado quando o louvor entra como arma de guerra, quando o louvor entra como uma força que a igreja recebe de Deus para louvar, para engrandecer, para exaltar, para glorificar, para proclamar a vida de Deus, que Jesus reina, que Ele é rei, que Ele governa, Ele é poder, e aquilo começa a empolgar os anjos começam a se empolgar com a igreja, e o poder de Deus é liberado, e através do louvor, cadeias se rompem. Paulo e Silas adorando na cadeia, as cadeias se abriram. Já tivemos aqui momentos de louvor, pessoas drogadas de repente ficar totalmente livres, e muitos sinais, muitas coisas novas de Deus eram liberadas naquela época, e hoje o louvor tem o mesmo efeito. E a adoração atrai a presença de Deus, e aí o novo de Deus vem. Adoração, que é um instrumento, louvor e adoração, que é um instrumento poderoso que Ele deixou para nós, o ensinamento da palavra. Louvai ao Senhor em todo o tempo. O Senhor deseja uma igreja de verdadeiros adoradores. A adoração alegra o coração de Deus e nos leva a uma maior intimidade com Ele. Assim, Ele libera poder para nos abençoar. Ali Ele salva, Ele cura, liberta, restaura, renova, santifica, e assim usa a sua igreja para toda esta obra maravilhosa de abençoar vidas. Que poder, que arma poderosa é o louvor e a adoração na vida da igreja. Mas adoração, louvor, adoração, na sua vida, experimente isso. Passe a fazer mais. Passe a fazer mais. Louve mais, adore mais. E adoração não é domingo. Adoração é um estilo de vida. Adoração é um estilo de vida. Quando você é um adorador, aí no domingo, né? Domingo, todo mundo se reúne para adorar. São vários adoradores que tiveram uma semana, um estilo de vida, de adoração, e se reúnem. E juntos a adoração flui. Mas quando as pessoas não têm esse estilo de vida, não são adoradores, eles até sentem dificuldades para entrar no clima. Sentem dificuldades e às vezes estranham. Mas a adoração não é para domingo. A adoração é um estilo de vida, é diário. E aí então, o novo de Deus se manifesta. Assim,
todos nós veremos a glória de Deus através da verdadeira adoração. Através da adoração você encontrará o caminho de bênçãos e vitórias, vivendo uma vida de alegria e excelência, através dessas armas poderosas que Deus deixou para aqueles que creem. Você crê? Seja um verdadeiro adorador. Para caminhar para o final, com tudo isso, a igreja caía na simpatia do povo. Com tudo isso, a igreja caía na simpatia do povo. Com tudo isso, diz o texto de Atos 2,47, com tudo isso caía na simpatia de todo o povo, assim o Senhor acrescentava as vidas que iam sendo salvas. A simpatia perante os vizinhos de casa e aqui da igreja precisa ser verdadeiro. Você imagina uma igreja onde as pessoas são rejeitadas, são ruins, maltratam os vizinhos. Nós fizemos uma vez uma programação na década de 90, numa igreja em Bangu, e o pastor deu uma escurraçada na gente no final. Ficamos assim, né? E não reagimos, ficamos quietos. E depois, mais um tempo, o pastor, que se tornou pastor depois, é nosso amigo, hoje, até hoje, um outro jovem que estava lá, depois falou que ele, a rua, os comerciantes da rua e os vizinhos fizeram uma abaixo-assinado e mandaram para a sede da denominação pedindo para tirar ele de lá, porque ele era uma pessoa antipática, má e que não era bem vista no bairro. Você imagina isso? Você imagina a igreja de Honório sendo atacada pelos vizinhos, dizendo que nós somos maus e que tratamos mal? Mas penso que os vizinhos, como também o pessoal da Palmeirinha, da rua, desse bairro todo, a igreja de Honório tem uma boa fama. Por tantos anos que vem sendo uma igreja, não é perfeita, mas tem tentado ser padrão com os fiéis aqui nesse lugar. E isso traz a simpatia. E pode, então, vidas serem salvas. Eu quero dizer algo. Muita gente, às vezes, tem vergonha de ficar vendo igreja perto de casa. Mas muitos vizinhos aqui, ó, aquela casa ali, a avó da Beth, a apóstola Beth morava ali, católica, se converteu. A outra do lado se converteu. A outra do lado aqui era de outra religião, se converteu. Aqui do lado, o pessoal vendeu a casa para a igreja, preço de banana. Aqui do lado, era uma outra religião que tinha aqui do lado desse terreno, venderam para a igreja por preço de banana, e depois que saíram daqui, ainda vinha sempre aqui na casa do papai, pegar compras e ser ajudado, às vezes, com remédio, com alguma coisa. Ali nos fundos, era outra religião também ali nos fundos, e a gente morava aqui. Eu, quando criança, morei aqui, nessa onde está esse pedaço aí, ali no fundo, era um apartamento aqui, na laje. A janela do nosso quarto aqui era para esse terreno, a janela do quarto do meu pai e das meninas era para os fundos, e a gente via ali tudo daquela religião. E depois, eles fecharam aquela religião, e depois vinham aqui sempre pegar gás, comida. E há uns 2 anos, 3 atrás, quando aquela pastora, a doutora Célie Persson, esteve aqui, eles foram lá dentro da Palmeirinha, a Beth e ela, com não sei quem levou, se foi a Elaine Falcão ou se foi a Verônica. E quando chegaram na casa dessa senhora chamada Iara, uma senhora baixinha,
negra, cega, dentro do quarto. E ela entraram para visitar. E quando a Beth falou assim, eu sou nora do pastor Hélio. Ela, ai, meu Deus, meu Deus. Com gratidão. Aquele homem era um santo que me ajudou tanto. Então, a igreja, ela cai na simpatia do povo. E eu misturei um pouquinho o assunto, né? Mas é o tema aqui. Já fugiu aqui o tema que eu estava aberto aqui, meu Deus. Quem quer cair na simpatia do povo? Na sua casa. Às vezes você é um vizinho chato. A pessoa tem raiva, e quando sabe que você é crente, ele fala, por isso que eu não gosto desses crentes. O cara chega na porta da casa, se você não aceitar Jesus, tu vai para o inferno. Quem é que gosta disso? Ame, sirva, abençoe, ganhe a pessoa para você. Como eu e a apóstola Beth fizemos em muitas vidas. Nós fomos abrir a igreja em Jacarepaguá, com um mês de igreja que a gente começou na nossa casa. Nós tínhamos 30 pessoas dentro da nossa casa. Mas o esforço, eu levava o seu Jaime todo dia de manhã, todo dia não, várias vezes, saía às 5 da manhã, levava de Jacarepaguá ao Hospital do Fundão, que nós conseguimos cardiologista para ele, médico para ele. E ele operou, eu levava e buscava, sem cobrar um tostão. Depois eu batizei esse homem na piscina. E ele disse, eu quando morrer quero que o pastor Samuel venha fazer meu sepultamento. Depois a gente se afastou de lá, não tive mais contato com ele. A vizinha do outro lado, o médico, diretor do hospital da Lagoa, na parte de cardiologia, conseguimos lá para o nosso primo Silas Ferreira Brum fazer a cirurgia do coração, a segunda, tirar as válvulas que estavam já entupidas e trocar por válvulas novas. A mulher dele, nós batizamos em nossa casa. A casa de frente não tinha telefone naquela época, nem carro. E nós oferecemos, nós temos o nosso telefone aqui e o carro para a hora que vocês precisarem. No dia das eleições, diretas já. O marido dela tinha uma enfermidade. E os filhos não quiseram levar ele para votar. E a apóstola Beth falou assim, dona Yolanda, eu vou levar seu marido. Pode vir com ele e eu vou levar. Pegou o nosso carro, botou um lençol no banco traseiro e eles dois foram sentados atrás e levou ele para votar. Batizamos Dona Yolanda. Batizamos Dona Edneia, todos vizinhos que nós servimos, que nós ajudamos. Então, o vizinho do lado era empresário, tinha uma firma aqui em Guadalupe e a mulher dele era gerente do Banco do Brasil. Uma mulher má. O rapaz que trabalhava no quintal, quando ela chegava de carro, ela tocava a buzina, ele abria o portão, mal ele abriu o portão, ela jogava o carro em cima dele para entrar. A Cátia morou lá em casa, a pastora Cátia morou lá em casa um tempo com a gente. E a nossa casa, a Cátia cantava, desafinada mesmo, né? Botava cânticos lá, nós fazíamos reuniões da igreja aqui, os adolescentes iam para lá, dormiam lá, tinha piscina, tinha uma meia água nos fundos, dormia todo mundo lá. Fazíamos encontro lá, de adolescentes, jovens. Esse casal, o Murilo e a mulher dele, que eu não lembro o nome. Eu estava vindo dos Estados Unidos, estava em Miami, quando eu chego no check-in, o Murilo olha para mim, bigodão, olhou para mim e falou assim, você é o Samuel? Eu falei, sou, e você é o Murilo? Sim. Eu estou indo para o Rio, então, vamos. Calhou da gente ir no mesmo avião. Quando eu entrei, que eu vou sentado assim, a mulher dele e ele.
A mulher dele assim, rindo para mim. Eu falei, opa, essa mulher era brava. Mas nós levamos ela na nossa casa. Não sei se Samuel lembra. Levamos na nossa casa, Cátia. Levamos, a Cátia lembra. Levamos ela na nossa casa, os 2 filhos, demos a Bíblia para eles, fizemos um jantar para eles, e eles disseram para mim, tudo que vocês semearam na nossa vida, os louvores que vocês cantavam, as palavras que vocês pregavam, nós ficávamos daqui ouvindo, mas não queríamos dar o braço a torcer. Hoje, nós pertencemos à primeira igreja batista do Recreio, fomos batizados, porque vocês semearam na nossa vida. Então, queridos, a igreja não é de, vai para o inferno, se você... Não, tem que se doar, tem que pagar o preço. E aí vai cair na simpatia do povo. E eu vou correr, não sair correndo não, mas vou correr aqui para terminar, senão eu me empolgo, e eu sei que tem muita coisa ainda para acontecer hoje. Vou só ler agora, mais rápido, tá? Quando a igreja vive esta verdade, o Senhor acrescenta vidas, que é a principal missão da igreja, salvar, libertar vidas das garras de Satanás e seus demônios. Trazer paz, dando o direito de salvação, pela graça em Cristo Jesus, e fazendo discípulos para fazerem parte da igreja também, e no futuro estarem pela eternidade com Cristo Jesus. Então, todos esses ensinamentos que demos esse mês, né? E o louvor, a adoração, a comunhão, o partir do pão, as orações, a palavra, vai completar toda a obra na vida das pessoas. Esse foi o início da igreja de Cristo. Pagou. Esse foi o início da igreja de Cristo. Sabemos que muitos problemas existiam e sempre existirão, pois onde tem pessoas, sempre terá pecado e problemas. Mas a igreja de Cristo foi chamada para sair do mundo, do pecado, para ser a noiva do Cordeiro. Viver sendo luz e sal da terra, cumprindo o propósito e a missão de pregar salvação, libertação, cura. Por obediência a Cristo fazemos isso, e por amor ao próximo, sendo a vida dele, de Deus, aqui na terra. É o que a igreja precisa ser. Temos que ser a vida de Deus aqui na terra. Assim, o novo de Deus virá sobre nós e sobre a vida da nossa família e da sociedade. Quem crê nisso, fica de pé. Começa a orar e dizer, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser um verdadeiro adorador. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero abençoar o meu próximo. Eu quero ser usado por Ti, Senhor, para abençoar os necessitados, os pobres, as viúvas. Eu quero visitar os enfermos. Eu quero cuidar dos necessitados. Eu quero ser bênção. Me ajuda, Senhor. Me capacita. Me perdoa por não estar fazendo tudo o que eu deveria fazer. Traz temor ao meu coração, para que eu possa Te obedecer cada vez mais, cumprir o Teu propósito e fazer a diferença. Ajuda-me, Senhor. Levanta as Tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, pedimos a Tua bênção sobre o Teu povo, Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre os que estão em casa, que também sejam impactados pela palavra e edificados e abençoados. E possam, ó Deus, desejar cumprir o Teu propósito e fazer a diferença aqui na terra. Ajuda-nos, Senhor. Quebranta os nossos corações, dá-nos humildade para reconhecer os nossos erros.
Dá-nos humildade para reconhecer que não estamos fazendo tudo o que poderíamos fazer. Dá-nos humildade, Senhor, para entender o Teu chamado em todas as dimensões. Em tudo possamos ser o modelo para outros, o modelo para a nossa família, o modelo para o nosso irmão, o modelo para os nossos vizinhos. E assim, pessoas reconhecerem a vida de Deus em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor. Abençoa-nos, Pai. Ajuda-nos a ser a verdadeira igreja. Ajuda-nos a ser a igreja que vai receber o novo, que vai receber as manifestações do Teu poder, através do temor, da obediência, da fé, através de um caminhar, seguindo os princípios da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. E aqueles que ainda não reconheceram Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, que possam dizer: eu quero reconhecer este Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. Aqui presente ou em casa, que tomem essa decisão e digam neste momento: eu quero que Jesus seja o meu Senhor e o